Então tá bom, Ricardo, já que você falou que é verdade, né, com base na publicação do Sérgio Moro ali, pode começar, fica à vontade o seu comentário sobre o afastamento da Gabriela Hardit aí e os desembargadores lá do TRF4. Olha, interessante, Cícero, que o próprio presidente do STF, o Barroso, ele falou que isso daí está parecendo mais uma perseguição, né? E esse Salomão, ele era a indicação do Alexandre de Moraes. Ele queria que fosse o Salomão a indicação para ser ministro do STF. Então tem um jogo de interesse. Eu volto a falar, hoje a nossa Corte, Suprema Corte, ela está em descrédito. Ela está em descrédito, essa é a realidade. E quando você vê aí uma juíza, que todas as pessoas aí ligadas aí a essa Lava Jato, a Operação Lava Jato, estão sendo perseguidas aí, vamos suspender, vamos demitir, vamos... É uma coisa que está muito explícita. Não precisa ser um especialista para você entender que essas pessoas estão sendo perseguidas. Então, o jogo político é esse ativismo do judiciário não vai parar. Eu sempre gosto aqui de mencionar, a nossa liberdade, ela está em jogo, a gente não pode dormir, porque amanhã ou depois vai chegar, os perseguidores vão chegar na sua casa. Então não é normal. Eu sempre gosto de citar um dos maiores defensores da liberdade dos Estados Unidos, né, o primeiro presidente, George Washington. Ele falava o seguinte, basta uma única geração abrir mão da sua liberdade e nós a perderemos para sempre. Então não podemos deixar isso acontecer, não podemos deixar que essa Suprema Corte, e eu faço crítica porque ainda posso usar do meu direito constitucional de me manifestar. Fazer crítica não é cometer crime. Eu posso criticar qualquer pessoa, que se eu não estou gostando da atuação, se visivelmente está tendo um desvio de competência, a Suprema Corte não está fazendo o seu papel constitucional. Isso aí não só sou eu quem está falando, vários especialistas do meio jurídico falam isso o tempo inteiro. No cenário nacional, em outros países, a nossa Suprema Corte ela não está sendo bem vista. Essa é a realidade. Infelizmente, a gente está perdendo credibilidade. Então, mais uma vez eu falo, e aí eu concordo quando o Samuel fala que o nosso Senado Federal não age, não se manifesta, é verdade. Eles têm o dever constitucional. Existe, mas o problema não está no Senado, Samuel. Vários senadores já pediram para ser pautado, já fizeram vários pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes. O problema está no Rodrigo Pacheco, que ele não coloca. Ele tem o dever legal, constitucional, institucional de pautar esses pedidos de impeachment, mas ele não coloca. Então se acovarda. A gente tem aí um presidente do STF, do Senado Federal, que se acovarda diante de pautas tão importantes. A gente tem que entender que o ser humano, seja de qualquer esfera, a gente pode errar, a gente erra o tempo inteiro. Dizer, idolatrar, endeusar alguns ministros e dizer e afirmar aqui que eles podem tudo, não é razoável, não é. Ali a gente vê ali naquela Suprema Corte uma pluralidade de ideias. Se a gente estabelecer que tudo que os ministros fazem é correto, então por que eles divergem de opinião? Como agora nesse caso aí Barroso divergiu de Alexandre de Moraes. Então significa que ali nem todo mundo está certo. Ou as opiniões divergem. Então isso é democracia, essa pluralidade de ideias, de opinião. Não existe dono da verdade. Alexandre de Moraes não é o Deus do Brasil. Ele é um ser humano que pode errar. A diferença é que mesmo errando, tem gente aqui que idolatra, que protege. Tá certo, tá certíssimo. Não tá. Então eu sempre vou sustentar que a Suprema Corte, ela está fugindo, e como dizia o grande ídolo Bolsonaro, está fugindo das 4 linhas da Constituição. Vamos lá, Samuel, sua vez. Olha, me deu até um pouco de dor de cabeça aqui na fala do Ricardo. O que o STF tem a ver com o afastamento da Gabriela e dos desembargadores do TRF4? Nada. Quem afastou foi o Conselho Nacional de Justiça. Que é formado pelos membros do STF. É só tu ver que o presidente... Vai ver que a maioria dos membros do CNJ são formados pelos ministros do STF. Tá, de forma que quem afastou foi o Conselho Nacional de Justiça. E no bloco passado, o Ricardo queria que o CNJ, que é composto pelo integrante do STF, julgasse o próprio STF. Só para você ver como é tão controverso que é a fala dele. Mas vamos lá. Essa senhora aí, a Gabriela, ela é acusada de fazer o desvio, malversação de 1 bilhão
e 200 milhões de reais. 1 bilhão com B de bola e 200 milhões de reais. Isso significa ser quase 3 vezes o prêmio da Mega Sena da virada. Ela, Deltan Dallagnol, a Força Tarefa da Lava Jato e esses picaretas aí do TRF4. Quem está passando pano aqui, Ricardo, é você. Tinha que vir a público e dizer, olha, eu estou envergonhado, estou anojado por pertencer a um partido político que tem o Deltan Dallagnol e que eu tinha que vir aqui a público aqui e dizer, eu como partido do Partido Novo, não gostaria de pedir o afastamento do Deltan Dallagnol até que se esclarecesse a situação. O Deltan Dallagnol aqui, que o Ricardo quis dizer, é do partido dele, o Partido Novo, esteve aqui em Porto Velho e está sendo acusado de desviar dinheiro público. Ele tirava o dinheiro lá da Lava Jato, colocava numa associação privada e essa juíza Gabriela aí queria ser afastada das atividades laborais de magistrada para administrar o fundo, o dinheiro. Aí o Deltan Dallagnol ia lá, recebia 500 mil para dar uma palestra de 1h30, dinheiro desse fundo. Já tinha um particular, viagem para o Emirados Árabes, para a Indonésia, para a Europa, Países Baixos da Europa, tudo com o dinheiro desse fundo. Opa, calma aí, companheiro. Vamos ter clareza aqui, Ricardo. A gente não pode passar pano para o Deltan Dallagnol, para a Gabriela e para os integrantes da Lava Jato. Você, como uma pessoa proba, digna, honesta, honrada, tinha que vir a público aqui e dizer, olha, estou decepcionado com o Deltan Dallagnol. Porque a acusação que está sendo feita aqui não é por mim. São os órgãos de controle, fiscalização. Cadê a Gabriela, o Deltan Dallagnol, do Partido Novo, vindo aqui publicamente dizer que quem tem honra, defende a sua honra. Ele tinha que ser o primeiro a dizer, olha, está aqui disponível a quebra do meu sigilo bancário, fiscal, telefônico, contra mim, não paga nenhum tipo de acusação e não ficar com esse espetáculo midiático dizendo que o STF está perseguindo a Lava Jato. Perseguindo de quê? O foro adequado para analisar a conduta atípica, delituosa, criminosa, abusiva, arbitrária de qualquer integrante do Poder Judiciário, do âmbito do Estado ou federal, com exceção do STF, é o Conselho Nacional de Justiça. Está na Constituição e está no regimento interno do Código de Magistratura. Agora, dizer que essa acusação de 1 bilhão e mais de 200 milhões de reais não é uma acusação grave, eu, se fosse acusado de um crime desse, pregando a moralidade, como o Deltan Dallagnol prega de goela abaixo, ele tinha que vir ao público e dar de dedada na cara da Polícia Federal, do CNJ e de todo mundo. Estão tudo com o rabo preso. Essa que é a grande verdade. Fizeram barrigada, criaram um projeto de poder, um projeto político. Tanto é que o ex-juiz Zeca Moro entrou para a política, tentou ser presidente da República, viu que ia perder para o Lula e para o Bolsonaro, ia disputar o 3º lugar com a Simone Tebet e com o Ciro Gomes, recuou, saiu de São Paulo, porque o astronauta ia ganhar dele, o Marcos Pontes, e voltou para o Paraná com o cachorrinho dele. E o Deltan Dallagnol ganhou para deputado federal porque ganha mesmo. É o sistema proporcional, fez lá 2% dos votos e fez 400 mil. O Ricardo, tu tem a oportunidade, Ricardo, de fazer a história do Brasil, de ser o primeiro integrante do Partido Novo a repudiar o comportamento do Deltan Dallagnol, que até agora não disponibilizou do seu sigilo telefônico, bancário e fiscal. Luiz Caati, vamos lá, o seu comentário sobre o tema colocado em discussão. Bom, eu quero aqui, de alguma forma, complementar aqui a fala do Samuel e dizer assim que realmente o que tem que ser certo e dito tem que ser falado, né? E nós estamos num país que procura uma transparência de política, né? É muito difícil hoje, nos dias de hoje, infelizmente. Estamos aí com um governo aí que ainda não mostrou, de fato, para que veio. E a gente consegue ver isso também em todas as esferas dos estados, aqui em Rondônia também. E eu acredito que, nesse caso específico, eu quero ditar aqui um ditado popular que diz que a fala é muito importante, né? Quando você fala bonito, mas o que arrasta é o testemunho. Né? Quando você, de fato, está pregando algo sobre a política, sobre a fala, sobre aquilo que deve ser relatado. E eu quero confirmar aqui, o Samuel, mas com todo respeito, porque aqui a gente não pode ter as divergências políticas, mas o respeito existe, né? Sou a favor, sim, de que tudo aquilo que foi errado diante do que a Gabriela fez, os desembargadores foram afastados do Conselho Nacional de Justiça. Eu acho que tem que pagar, sim.
tem que mostrar sim aquilo que de fato está errado. A população precisa saber, os órgãos estão aí para fiscalizar, para demonstrar a justiça, para colocar em pauta aquilo que de fato deve ser feito, né? E a população espera isso da justiça, espera isso dos conselhos, espera isso do governo, né? Ricardo muito bem falou, e sou a favor também, o presidente do Senado, em algumas pautas, não abre pauta sobre, inclusive sobre a possível cassação do ministro. Então, assim, são coisas que a gente vê que às vezes são atropeladas. Nós vemos às vezes que as coisas não são tão pertinentes como deveriam ser, a favor de uma discussão, de uma audiência pública, talvez, para se discutir o que de fato pudesse fazer. A população não tem sido ouvida, tem sido atropelada, e essas coisas que estão acontecendo é resultado das escolhas de outros homens que estão no poder, de outras pessoas que comandam o nosso país, e que o resultado é isso aí, ó, uma vergonha, realmente, uma vergonha ter dinheiro público em locais privados, e onde vai ficar a prestação de conta, onde vai ficar a transparência, né? E pessoas achando que nós estamos vivendo ainda como há 70 a 80 anos atrás, né? Brincando de criança, brincando de brinquedo, achando que as coisas públicas são delas, levando para casa aquilo que não é seu. Isso é muito importante. Eu queria deixar isso aqui como fala. Cícero. Ok, Vanderlei, sua vez. Olha, na verdade, quando começou a Lava Jato, a nação brasileira esperava um trabalho bem feito por essa equipe que demonstrava naquele momento aquela moralidade, aquela transparência que o país realmente esperava. Aos poucos, as coisas foram mudando e o projeto de poder feito por essa meia dúzia e mais os seus asseclas transformou-se na maior vergonha para a nação brasileira, confirmada hoje com o CNJ afastando aí a Gabriela e mais uma renca de gente. Isso trouxe para nós uma vergonha nacional. Uma vergonha nacional, porque quando se implantou a Lava Jato, todo mundo esperava transparência e as coisas iriam acontecer, o país ia ser passado a limpo, que era o discurso do ex, que o país ia passar a limpo, nós íamos ter transparência em tudo. E graças à transparência, nós podemos chegar no projeto que realmente eles tinham em mente, que era 1 bilhão e 200 milhões para um fundo, e eu vou me licenciar para me cuidar desse dinheiro, porque eu gosto. Fundo privado, né? Fundo privado. Eu vou me licenciar para me cuidar, porque eu já cansei desse serviço aqui, agora eu vou me dedicar a esse, porque esse aqui eu não vou ganhar nada, eu não preciso estar todo dia de manhã, e aqui, nesse aqui que eu estou exercendo hoje, eu preciso estudar muito, ler muito, digitar muito, então eu não vou fazer isso não. Eu vou me afastar e vou cuidar de 1 bilhão e 200 milhões, que é muito mais fácil. Com certeza muito mais fácil. Não tenha dúvida disso, dona Gabriela. Mas o que aconteceu? O CNJ colocou você para pensar mais e vir a público e dizer, olha, eu pisei na bola. O Ricardo pediu 30 segundos. Vanderlei, Oriane, na verdade foi o inverso. Quem afastou essa juíza foi o ministro Salomão, lá do CNJ, lá, ele que afastou, mas o CNJ, no colegiado, a decisão dele foi monocrática, e agora que foi para o colegiado, revogou o afastamento dela, então ela voltou. Então, agora eu concordo contigo no sentido de que o CNJ acertou, parabéns, de ter revogado essa medida. Antes foi uma decisão unilateral, e agora foi uma decisão de um colegiado, e o colegiado suspendeu, revogou a decisão que afastou essa juíza. Então, parabéns ao CNJ. E respondendo ao Samuel Costa, eu tenho muito orgulho do Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol cumpriu um grande dever para esse país. Ele desmantelou um esquema de corrupção muito grande. Claro que o Lula avisou. Essa foi uma situação anunciada. Ele falou, a gente vai criar narrativas para tirar essas pessoas. É isso que eles estão tentando. O Deltan Dallagnol, uma pessoa honrada, que eu tive o grande privilégio de conhecer pessoalmente,
converso com ele de vez em quando pelo WhatsApp, é uma pessoa que me dá algumas orientações, então eu tenho um grande orgulho de fazer parte desse time do Novo, que é o único partido que não tem nenhuma mácula de corrupção na sua trajetória. Então, parabéns, Deltan Dallagnol, parabéns ao Partido Novo. Muito bem, seguindo. Olha, antes de eu chamar um intervalo, eu quero dar um pitaco sobre isso, né? Sobre tudo que foi falado aqui, né? E eu, inclusive, né, como eu nunca desviei dinheiro público, nunca peguei o que não era meu, né? Então eu tenho liberdade para falar, né? E como jornalista tenho liberdade e responsabilidade, claro, como jornalista que eu preciso colocar. Agora isso, porque foi indicado por esse, todo mundo é indicado por alguém. No Ministério Público tem indicado, no Tribunal de Contas tem indicado, no TJ tem indicado, tudo quanto é lugar tem indicado. Então não adianta dizer, não, mas porque esse é indicado do ministro não sei o quê. Esse é indicado. Gente, vamos parar com isso. Tem indicado em todo lugar. E essa coisa do Senado, porque o Senado, porque não vai para a pauta, porque não quer. Mas gente, isso é de agora, pessoal. Quem está nos acompanhando, inventaram agora isso de travar uma pauta e não colocar? Vamos lá, vou falar do Bolsonaro aqui, lá atrás. Ou o Bolsonaro se rendia ao tal do Centrão, ou ele se rendia ao Centrão, que o Heleno, o general Heleno disse que se correr não pega um, né, se referindo ao Centrão, e depois teve que se render. Então não adianta, gente. Não adianta, não funciona como se sonha. É completamente diferente. Né? É completamente diferente. Eu citei aqui no intervalo o exemplo do Cajuru. O Cajuru era um doido, né? Um desavisado, gritando lá na tribuna, no microfone, que o Gilmar Mendes, lembra disso, Samuel? O Gilmar Mendes, porque e feito um idiota de gabinete em gabinete, pegando assinatura para quê? Quem é que assinou? Teve maioria? Não teve. E não vai ter nunca, gente. Porque quem tem rabo preso não vai assinar. Não vai assinar porque está devendo na praça. Então não adianta. Não adianta. Então tem indicado em tudo quanto é lugar, né? Tudo quanto é lugar tem indicado. Então aí se vota, se mexe, se dá uma mudadinha naquilo que menos incomoda. Porque o que mais incomoda vai para debaixo do tapete.